Brasil é um dos principais produtores de suínos do mundo. Nós estamos entre os 4 maiores produtores de suíno e também um dos maiores exportadores. A cadeia produtiva de suínos ela é baseada principalmente na produção comercial, na produção industrial. E nesta produção industrial são utilizados híbridos comerciais. São animais com alta velocidade de crescimento, alta capacidade de ganho de peso e, consequentemente, também bastante exigentes em manejo e cuidados de maneira geral. Entretanto, há um público que prefere um produto suíno com melhor qualidade. Esse produto suíno de melhor qualidade, ele é feito de maneira diferenciada em relação àquela produção comercial, produção tradicional de suínos. E esta produção diferenciada, então, ela é feita direcionada para atender esse público mais exigente principalmente em qualidade do produto suíno oferecido. Nós chamamos esse produto de suíno gourmet, também conhecido como suíno premium. A palavra gourmet ela é de origem francesa e está relacionada à alta cozinha. Ela se refere a um padrão de qualidade superior e se refere normalmente ao uso de produtos de qualidade diferenciada que normalmente não se encontra em grandes volumes no mercado, principalmente no fator marmoreio, principalmente no fator de gordura entremeada na carne. É diferente daquele animal caipira produzido antigamente, que tinha uma gordura abdominal maior, que tinha uma maior deposição de gordura em volta da carcaça também, e menos gordura associada aos músculos. Esse suíno caipira, produzido antigamente também, ele era um suíno que tinha menor deposição muscular, em proporção à deposição de gordura no corpo. O suíno gourmet, entretanto, associa as características organolépticas do suíno caipira, produzido antigamente, com maior teor de marmoreio e maior musculosidade na carcaça, ou seja, atendendo a um consumidor que exige mais músculo, exige mais carne na carcaça e também exige uma qualidade melhor em termos de gordura entremeada na carcaça, que vai produzir uma carne com características sensoriais muito mais atrativas. Qual que é o grande diferencial do suíno gourmet em relação aos híbridos comerciais? Principalmente a qualidade da carne. Aqui nós podemos observar uma imagem feita num corte transversal do lombo de um suíno gourmet e nós podemos observar a gordura entremeada. Observem que essa gordura entremeada a gente não consegue encontrar num padrão de carne comercial que nós temos hoje disponível no supermercado. O híbrido comercial de suínos, ele produz maior quantidade de carne, mas ele não atende a essa qualidade que nós conseguimos somente com a produção de suínos gourmet. Vamos entender melhor, do ponto de vista de análise laboratorial, como é a constituição da carne do suíno gourmet. Aqui a gente tem a carne do suíno gourmet e uma do suíno industrial. A gente pode ver uma grande diferença nos aspectos visíveis da carne. No suíno gourmet, é uma carne com uma cor mais acentuada, com maior número de gordura entremeada entre o músculo, uma carne mais suculenta, quando a gente fazer uma análise sensorial quanto ao sabor e à suculência. Já na carne do suíno industrial, uma carne mais homogênea, sem gordura entremeada entre o músculo, mais seca, que vai dar uma grande diferença quando a gente for fazer a análise sensorial quanto à suculência, ao sabor. Agora a gente vai inicializar a análise de composição química da carne do suíno gourmet, buscando observar principalmente a proteína, o colágeno e a gordura da carne. Agora a gente vai iniciar a análise da maciez da carne do suíno gourmet, através da força de cisalhamento, em que o equipamento mede a força que é aplicada na carne para realizar o corte.
Observe nessa imagem a força de cisalhamento necessária ao corte de uma carne de um suíno gourmet em comparação ao híbrido comercial. Enquanto o híbrido comercial precisou de uma certa força de cisalhamento, o suíno gourmet exigiu a metade da força ou um pouco menos da metade da força. Uma análise mais completa, com várias repetições, nós podemos observar que a força de cisalhamento necessária ao corte de uma carne de híbrido comercial foi em torno de 5,5 kg e do suíno gourmet 2,1 kg. O que isso quer dizer? A força de mastigação necessária para essa carne de suíno gourmet ela é muito menor, o que torna a carne do suíno gourmet muito mais macia. E outro ponto que nos chama muita atenção é o sabor da carne do suíno gourmet. Esse sabor conferido principalmente em função do teor de gordura na carne, que torna a carne mais suculenta. A carne, além dela ser mais suculenta, observe que a perda de líquido é menor. Perda de líquido sendo menor, ou seja, há um maior rendimento no momento da cocção do produto. E um ponto que nos chamou bastante atenção foi o teor de colágeno. O teor de colágeno ele é maior na carne do suíno gourmet do que no híbrido comercial. Esse conjunto de alterações físicas da carne suína, do produto gourmet em relação ao híbrido comercial, faz com que o produto final, o suíno gourmet, ele é muito mais apreciado para aquele consumidor que representa um nicho de mercado que está preocupado com maior qualidade de produto. Assim, o suíno tipo gourmet, então, ele vem atender a esta fatia de mercado. E nós não temos hoje no Brasil uma legislação específica para suínos do tipo gourmet. Os próprios produtores de suínos gourmet, eles se preocupam em entregar ao consumidor um produto de melhor qualidade, porque a intenção maior é manter a reputação de suas marcas. Então esse processo em si já faz com que haja um controle de qualidade. Associado a esse fato, toda a produção de suínos gourmet, ela é feita atendendo às normativas de bem-estar animal, que também devem ser utilizadas para a produção de suínos híbridos comerciais. Todos os aspectos relacionados ao controle sanitário da criação, todos os aspectos relacionados ao manejo dos animais no pré-abate e no abate, que são utilizados para a criação de híbridos comerciais, também devem ser adotados para a produção de suínos tipo gourmet. O maior diferencial, então, é aquela qualidade do produto que deve ser mantida, e nós conseguimos isso apenas com algumas genéticas diferenciadas que conferem essas qualidades físicas diferenciadas e apreciadas pelo consumidor de suínos tipo gourmet. O apreciador gourmet é aquele indivíduo que está preocupado em atender a um nicho de mercado, realizar uma receita específica ou então trabalhar com produtos próprios, pensando principalmente na qualidade do produto final. Então veja, o apreciador gourmet ele está dependendo da produção de um animal que atenda, é claro, aos níveis exigidos de qualidade, mas sempre preocupado o produtor em resguardar os aspectos relacionados à higiene, à sanidade dos animais e também ao bem-estar dos indivíduos envolvidos na criação, tanto dos colaboradores quanto dos animais. Então veja, o produto gourmet ele é um produto premium, ele é oferecido em menor quantidade no mercado para atender um público específico e com isso ele consegue-se maior valor agregado neste produto. É uma excelente opção para pequenos criadores ingressarem no mercado pensando em produção de suínos em menor escala, para atender esse nicho que está crescente atualmente no Brasil. Esse suíno premium ele é produzido com normas elaboradas com relação ao manejo, genética diferenciada, padrões de nutrição adequados às exigências, para atendimento às exigências nutricionais da genética que se trabalha e, consequentemente, é um produto que a quantidade produzida é menor em relação à cadeia tradicional de suínos. O criador interessado em produzir o suíno tipo gourmet normalmente é aquele pequeno produtor ou produtor de uma média suinocultura que está com interesse em atender um público diferenciado,
oferecendo no mercado uma qualidade superior em termos de produtos suínos. Então, aquele pequeno produtor que provavelmente não conseguiria atender às normas rígidas de produção do suíno tradicional com relação à genética, nutrição e manejo, e já conhece a criação de suínos, ele pode optar por produzir um suíno de melhor qualidade, agregando valor ao produto para atender um nicho de mercado. As regras para a produção de suínos gourmet, com relação à atenção, a cuidados com os animais, elas são bem próximas às necessidades, ao manejo que a gente aplica também na produção tradicional. Entretanto, o produto gourmet, como ele é produzido em menor quantidade, ofertado em menor volume, não se trabalha com escala de produção. Neste caso, consegue agregar valor ao produto e atender a um nicho de mercado específico. Então, talvez seja uma boa opção para um pequeno produtor de suínos com menor número de matrizes ou que não tenha área suficiente para implantar um sistema produtivo em escala, um sistema produtivo com maior número de matrizes suínas alojadas. O mercado de suíno gourmet é aquele composto por consumidores exigentes. E esses consumidores exigentes, eles não estão sendo atendidos em sua totalidade, ou seja, há uma possibilidade de trabalho muito grande quando se usa produtos gourmet, principalmente em tratando de suinocultura, porque a maior parte do sistema produtivo está preocupado mais com quantidade produzida e com qualidade de material para atender a exportação, para atender o mercado exterior. O nicho de mercado interno no Brasil para suínos gourmet, ele está em expansão e a demanda nem sempre está sendo atendida. Por isso, encontra-se aí uma fatia de mercado pequena, mas sempre em expansão, e que não está sendo atendida na sua totalidade. Para se produzir o suíno gourmet, é necessário manejos específicos associados a genéticas específicas para se conseguir um produto único em qualidade, um produto único em sabor. Apesar de ser necessário uma genética específica com um manejo para atender às exigências dessa genética específica, qualquer produtor que já conhece um pouco da criação de suínos consegue produzir suínos gourmet. Em essência, todos os cuidados que você dedicaria à produção tradicional de suínos, você também vai ter que dedicar aqui na produção gourmet. Entretanto, nós estaremos trabalhando no produto gourmet, para a produção de suínos gourmet, com animais de genética um pouco mais rústica. E os próprios sistemas de criação, por se tratar de uma menor pressão de infecção, exige menos em termos de uso de medicamentos no plantel, quando bem manejado, considerando as questões aí de bem-estar animal, considerando as exigências fisiológicas do suíno. Então veja, você, com essas recomendações que a gente vai apresentar aqui nesse curso, você vai conseguir produzir um suíno gourmet de qualidade, atendendo aos padrões de exigência de um mercado premium em termos de qualidade, um mercado altamente exigente por um produto específico e único. E há a necessidade de maior produção para atender a um nicho de mercado que é o consumidor gourmet. O consumidor gourmet ele está interessado num produto de melhor qualidade, que por ser também produzido em escala reduzida, ele é um produto de maior valor agregado. E para conseguir a produção de suínos gourmet, há necessidade de uma série de fatores que estão envolvidos nesse processo para atender ao mercado que exige uma qualidade de carne melhor. Não há uma legislação brasileira típica direcionada à produção de suínos gourmet. O que se usa é toda a recomendação feita pelos órgãos em relação à produção tradicional de suínos. Entretanto, o produtor de suínos gourmet ele se preocupa com a qualidade porque a reputação da marca está em jogo. E também a exigência do consumidor para um produto de melhor qualidade. Então veja, para atender a produção de suínos gourmet, você vai ter que trabalhar todas as normas de bem-estar da suinocultura brasileira tradicional, todas as normas de manejo da suinocultura tradicional. Seguindo esses padrões de bem-estar e de manejos exigidos pela legislação brasileira para a produção tradicional de suínos, o suíno gourmet, então, a sua qualidade é amparada nos próprios programas de certificação dos
daqueles criadores que estão preocupados com melhor características raciais. Aqueles produtores que estão preocupados também com a reputação da marca própria. Assim, a produção de suínos gourmet ela pode ser conseguida por qualquer produtor que esteja interessado em produzir um produto com qualidade diferenciada, mesmo que seja em menor escala de produção. O aspecto sanitário da criação de suínos, para atender essa melhor qualidade de produto, ele segue os mesmos padrões estabelecidos para a produção tradicional de suínos. Então, medidas relacionadas a vacinações, de biosseguridade, de biossegurança, elas devem ser adotadas independente do tamanho do plantel que você está planejando em iniciar a criação. A viabilidade técnica da criação ela tem que ser feita antes do início da criação dos animais. Então é fundamental que você avalie qual é o potencial de produção de alimentos que você tem na propriedade. Se for o caso de você produzir o próprio alimento dos animais, você tem que avaliar qual é a capacidade de tratamento dos dejetos de suíno na propriedade. E você tem que avaliar também qual é a intensidade potencial de compra do seu produto no mercado. Assim, a viabilidade técnica ela vai passar por todos esses pontos, que todos são fundamentais para que você decida, primeiro, qual é o tipo de suíno a produzir, nesse caso é o suíno gourmet, e qual é a quantidade de suíno que você vai entregar para o mercado, na semana ou no mês. Para se produzir suínos gourmet, você vai ter que trabalhar com uma genética diferenciada. Você vai ter que trabalhar talvez com uma exigência de manejo também diferenciada. E provavelmente os animais serão abatidos antes do peso final em comparação com uma criação tradicional, com uma criação convencional. Ou seja, os animais, no momento que eles atingem entre 80 quilos a 90 quilos, eles são encaminhados para o abate. É importante que se tenha em mente que os suínos gourmet, ele exige um pouco mais em cuidados, um pouco mais em manejo. E essa maior exigência vai fazer com que o produto tenha um custo de produção um pouco mais elevado. Mas também é muito importante salientar que você vai conseguir um valor agregado, variando entre 30% a 40% acima do valor de mercado praticado no suíno comercial, no suíno convencional. Então, avalie se o mercado local ele é capaz de absorver esse produto e se ele tem a intenção, o consumidor gourmet, se ele tem a intenção de pagar mais por esse produto. É oportuno ressaltar que nesta avaliação econômica, que deve ser feita preferencialmente antes do início da produção de suínos gourmet, é interessante que você tenha em mente que o consumidor, quando ele conhece a qualidade do produto, ele vai estar disposto a pagar mais por esse produto de melhor qualidade. Em algumas cidades nós já temos açougues específicos que oferecem produtos para atender a esse nicho de mercado. E quando você iniciar a criação de suínos gourmet, na primeira produção que você tiver, faça um teste sensorial. Estabeleça um ponto referência na cidade em que você está trabalhando e coloque à prova do consumidor. Porque quando o consumidor experimenta esse tipo de produto, certamente ele vai estar disposto a oferecer um pouco mais. Ele vai reconhecer a qualidade do produto, estando disposto a pagar mais por essa qualidade, que é um produto diferenciado no mercado. Então, nesta avaliação econômica como um todo, tenha em mente que todo esse processo é importante. Além de você conhecer tecnicamente como se produz o suíno gourmet, é importante que você tenha em mente quais são os aspectos econômicos da criação. Se você conseguir responder a todas essas perguntas no que diz respeito à preferência do consumidor na região, e todas elas estiverem direcionando para a produção de suínos gourmet, você pode iniciar a criação, mesmo que seja com menor volume de matriz no rebanho, e depois vai ampliando com o tempo, de acordo com o atendimento, de acordo com a exigência dos consumidores, de acordo com a demanda do mercado local. Na década de 1980,
A Embrapa Suínos e Aves, preocupada com a qualidade da carne ofertada aos consumidores, iniciou um programa de melhoramento genético para resgate das raças nacionais e em associação em cruzamentos com raças internacionais para a produção de suínos de melhor qualidade. Então, esse resgate que a Embrapa Suínos e Aves realizou das raças nacionais foi muito importante para que hoje nós atuemos no mercado gourmet de produção de suínos premium. Além do sistema de manejo e também da nutrição diferenciada, para a produção de suínos gourmet é fundamental que você escolha o material genético que mais se adeque à sua necessidade. Você não consegue produzir suínos gourmet com as raças tradicionais criadas na suinocultura. Um sistema tradicional confinado é feito no Brasil, em mais de 99% das criações, com híbridos comerciais, que são híbridos de diversas raças, mas todas direcionadas com maior potencial produtivo, maior potencial de crescimento e, consequentemente, uma maior deposição de músculo na carcaça. Neste caso, você consegue um crescimento maior, um desenvolvimento maior dos animais, um desempenho acelerado, mas você não tem um produto com alto marmoreio na carne, o que vai conferir uma suculência, uma qualidade superior, que é o nosso objetivo aqui com a produção de suínos gourmet. Para a produção de suínos gourmet, é necessário que você trabalhe com raças específicas para isso. A primeira raça que nos chama a atenção quando trata-se de produção de suínos premium ou suínos gourmet, seria a raça Duroc. A raça Duroc, ela é característica por animais avermelhados, por animais com alta resistência em diversas doenças, um animal com a ossatura muito boa e alta taxa de crescimento em relação aos suínos tradicionais. A raça Duroc, então, ela vem sendo utilizada com certa intensidade para a produção de suínos gourmet. O Duroc é um suíno avermelhado, não se admite cerdas brancas no Duroc. Você vai observar um animal todo vermelho, mais escuro, sendo então um animal mais resistente a doenças e mais resistente à radiação solar. Por isso a raça Duroc vem sendo bastante utilizada para a produção de suínos gourmet. Quando se escolhe animais da raça Duroc, você tem que estar preparado para alguns entraves, entre aspas, que a raça apresenta, que é característico, que é normal da raça. O macho Duroc é excelente pai. É um animal que confere alta taxa de crescimento, uma boa taxa de deposição muscular, conferindo um produto grande, um produto que tem um desempenho de crescimento muito bom. Entretanto, a maioria das fêmeas Duroc, elas têm uma certa dificuldade no que diz respeito à habilidade materna. Não só na criação dos suínos, mas também a ocorrência maior com problemas ao parto. Por isso, nesse rebanho, nós optamos de colocar o macho, 50% da genética, com sendo Duroc na linha macho. E trabalhamos com fêmea com outras genéticas. O suíno Berkshire, ele apresenta uma pelagem pigmentada e ele é de origem inglesa. Ele começou a ser criado até em resposta ou então em associação ao bovino Wagyu. Ele é conhecido como suíno tipo Kobe naquela região também. Porque a carne Kobe é essa carne, aquele corte ali no ponto do lombo, em que há um maior marmoreio na carcaça. E o Berkshire confere essas características na carcaça do suíno. Por isso o Berkshire foi escolhido também para a produção de suínos gourmet. O Duroc é uma raça norte-americana e o Berkshire é uma raça inglesa. Veja que ambos são animais de região fria, então por isso a gente tem que começar a se preocupar melhor com o bem-estar desses animais no que diz respeito à ambiência também. São animais de boa reprodução, são animais que têm uma carcaça muito boa em relação às raças nacionais e são animais um pouco exigentes em termos de nutrição e manejo, mas são os responsáveis pela diferenciação na qualidade da carne. Então, se você pensa em trabalhar com suínos gourmet, uma dessas duas raças deve ser escolhidas para entrar no cruzamento dos animais que vão compor o seu produto final, que é o suíno premium ou suíno gourmet. A raça Moura se destaca
dentre as raças nacionais utilizadas para a produção de suínos gourmet, pela produção também de gordura entremeada, pela produção de carcaça com maior marmoreio. A raça Moura teve origem no sul do país e nós temos aqui um animal que tem 25% da genética de raça Moura. O que nos chama a atenção é uma pelagem acinzentada, um pouco para o marrom e um animal um pouco mais peludo. No sul do Brasil, alguns criadores conhecem esse animal como porco-estrela, porque a maioria deles, de raça pura, eles apresentam uma mancha branca na fronte do animal. É um animal que tem uma carcaça de excelente qualidade, mas em comparação com o suíno tradicional, ele tem um menor desenvolvimento. Mas quando se trabalha com suíno gourmet, é importante que tenha isso em mente. Você está produzindo um suíno de melhor qualidade. E o crescimento corporal ele pode ser um pouco menor em relação aos suínos tradicionalmente confinados, que são os híbridos comerciais. Das raças nacionais, além da raça Moura, nós temos também a raça Piau. A raça Piau ela pode ser utilizada porque ela melhora as características sensoriais da carne depois do animal produzido, do animal abatido. Mas a raça Piau ela apresenta os animais de menor crescimento em relação às raças internacionais e apresenta uma gordura mais localizada. Então veja, para a produção de suínos gourmet, é melhor que você opte por suínos nacionais da raça Moura em cruzamento com outras raças internacionais para que haja um maior desenvolvimento do leitão, um maior desenvolvimento do suíno produzido e, consequentemente, uma maior deposição de carne na carcaça. A nossa preocupação principal para a produção de suínos gourmet é a qualidade da carcaça. São as características organolépticas da carne produzida por esses animais. Então, suínos de raças Berkshire, suínos Moura, suínos Duroc devem estar inseridos na composição genética do rebanho. Entretanto, para que a gente melhore a quantidade de carne na carcaça do animal, para que eu aumente a deposição muscular, é muito interessante que eu agregue outras raças internacionais que têm essas características. Dentre essas raças internacionais, nós podemos trabalhar com a raça Pietran, que confere excelente deposição muscular na carcaça, em consórcio com essas outras raças que nós estamos preocupados com a qualidade da carne. A raça Pietran é aquele suíno que foi conhecido na década de 80 e 90 como suíno dos 4 pernis, justamente por conferir uma maior deposição muscular na carcaça. Então veja que o Pietran é um animal mais exigente em nutrição, é um animal mais exigente em cuidados, ele é característico por ser um suíno com pelagem creme, com manchas cinzas maiores e uma mancha preta central, talvez ali caracterizando essa pelagem da raça. E é um animal que tem alta deposição de carne, alta deposição de músculo na carcaça. Em cruzamento da raça Pietran, ou até propriamente de outra raça internacional, com animais das raças Duroc, ou animais das raças Moura, ou até Berkshire, esse conjunto de habilidades de cada um oferece individualmente, vai fazer com que o produto final seja um produto de melhor qualidade e maior deposição muscular. Este rebanho para a produção de suínos gourmet, ele foi composto por 4 raças. Aqui nós temos Duroc, nós temos Berkshire, nós temos Moura e também temos Pietran. Nós utilizamos em torno de 25% de cada uma dessas raças para compor essas fêmeas. E nós vamos escalando o macho de acordo com a genética que nós já inserimos na fêmea. Ora vem um macho Duroc, outro momento a gente coloca um macho Pietran para conseguir maior desenvolvimento da carcaça associado às características organolépticas da carne conferidas pela raça Moura e também pela raça Berkshire. Então veja, essa composição genética do rebanho, ela, apesar de ser um pouco limitada, mas ela foi escolhida em função das características dos animais no que diz respeito a crescimento corporal, a desenvolvimento corporal e também características organolépticas da carne produzida neste rebanho. Além da preocupação com os índices zootécnicos e com a economicidade da produção, você tem que trabalhar bastante essa parte de qualidade de carne com avaliações constantes do material produzido. Então veja, você opta por
produzir uns suínos tipo gourmet e nota na avaliação da carcaça desses animais, você nota que há necessidade de imprimir maior musculosidade, ou seja, maior ganho de massa muscular. Nesses casos você vai entrar com uma raça de suínos que confere essas características ao produto. Neste momento, a Piatran talvez seja a raça mais indicada para atender a essa necessidade. Eventualmente, você observa que a necessidade de melhoria na carcaça seria a característica organoléptica, ou seja, eu gostaria de conferir um maior marmoreio ao produto. Então, para atender a essa necessidade, nós temos opções aí do suíno Moura, do suíno Berkshire ou até mesmo do Duroc. São 3 raças que melhoram muito a característica de marmoreio da carcaça. Então veja, a necessidade de introdução de uma ou de outra raça para esse produto final gourmet vai depender do produto final e da necessidade, da exigência do mercado consumidor. Associe essas informações em conjunto, sempre uma com a outra, para você tomar a decisão de qual genética, principalmente de macho ou de fêmea, que você vai colocar nos cruzamentos para você obter o produto que o mercado está necessitando. Pensando nestes cruzamentos, temos inicialmente um cruzamento simples, que é o realizado entre 2 raças puras. A partir de um macho de uma raça, com a fêmea de outra raça, temos o chamado F1. Neste caso, por exemplo, posso usar um macho Duroc com uma fêmea Berkshire, ou um macho Duroc com uma fêmea Moura. Vou trabalhar as raças indicadas para a produção de suínos gourmet baseada em cruzamentos. Inicialmente, o cruzamento simples envolve somente 2 raças. Por exemplo, raça Duroc com raça Moura. Nós vamos produzir um descendente que é o chamado F1. Depois eu posso retornar fazendo um retrocruzamento, colocando um macho de uma dessas 2 raças utilizadas anteriormente na fêmea F1, obtendo neste caso do cruzamento simples. Por exemplo, a fêmea F1 com o macho Duroc, eu vou ter como resultado suínos com 75% Duroc e 25% Moura. Eu posso ir alternando os machos de modo a manter a genética sempre em 2 raças. Por exemplo, cruzar um macho Moura com uma fêmea deste F2. O F3 será cerca de 62% Moura e 38% Duroc. Nós podemos ir alternando as raças de acordo com a necessidade a ser trabalhada na descendência. Se eu colocar uma terceira raça neste cruzamento com o F1, eu vou obter o chamado Tricross, ou seja, um produto de 3 raças. Então, imaginemos no estudo simples, eu coloco um macho Duroc para cruzar com a fêmea Moura. Vou produzir um F1 que tem 50% da genética Duroc e 50% genética Moura. Se utilizar um Tricross, eu vou trabalhar esse F1 e introduzir uma terceira raça. Se eu introduzir, por exemplo, um Piatran, o produto desse cruzamento das 3 raças será o Tricross. Será então com 50% Piatran, 25% Duroc e 25% Moura. Ou seja, provavelmente eu vou conferir as boas características, as características que me interessam neste produto. Então veja que para você produzir os suínos gourmet, é interessante que você tenha uma noção de cruzamentos. E sempre ir voltando uma raça ou outra, fazendo um retrocruzamento, para você manter as características do produto de acordo com a exigência do mercado. Como eu disse, se você precisar uma maior musculosidade, você vai ter que entrar com raças internacionais no cruzamento. E se você precisa melhor características de marmoreio, você vai utilizar as raças que conferem essas características depois na carcaça do suíno. Os mesmos sistemas de criação de suínos utilizados na produção convencional, na produção tradicional, você também pode adotá-los na criação de suínos gourmet. É importante que você conheça todos esses sistemas, quais são as características que cada um apresenta e como isso vai poder se encaixar melhor nas suas condições, na sua situação específica, para depois se decidir qual é o sistema que você vai escolher. Entretanto,
a escolha do sistema é muito importante que seja feita antes de você iniciar a criação. Você já inicia a criação já tendo uma noção maior de como serão produzidos os suínos. Após a avaliação técnica e econômica, você vai decidir qual é a quantidade de matriz a ser alojada no plantel, para atender a esse mercado local que está disposto a comprar o seu produto. Após essa definição feita, você vai escolher qual é o sistema de produção a ser adotado. Entenda que a criação comercial de suínos, ela praticamente apresenta as mesmas características no que diz respeito ao sistema de produção que a criação de suínos gourmet. E você pode iniciar a criação de suínos gourmet em qualquer um dos sistemas de produção que nós vamos apresentar. E, eventualmente, ao longo do processo de início da criação, você nota que um sistema de produção talvez se adeque melhor às suas características do que outro. Você pode alterar o sistema de produção em qualquer momento. Nós vamos começar a conversar sobre o sistema confinado, vamos falar sobre sistemas semi-confinados e também sistema intensivo de criação ao ar livre. Não é o sistema de produção que caracteriza um suíno tipo gourmet. O que caracteriza o suíno tipo gourmet é a genética específica que você vai trabalhar, associado a todo o sistema de manejo que envolve nutrição, ambiência, bem-estar e cuidados sanitários dos suínos. Começando pelo sistema intensivo de criação, esse sistema é o mais adotado na criação tecnificada de suínos no Brasil. Esse sistema intensivo ele é característico pelo confinamento dos animais em todas as fases do ciclo de produção. Nós temos suínos confinados desde a gestação, passando pela maternidade, creche, crescimento, terminação e reprodutores. Todas as fases do ciclo de produção, elas são feitas com os animais confinados em baias ou em gaiolas. Tanto o sistema totalmente confinado, como os demais sistemas de criação de suínos, tem que ser respeitada a legislação brasileira no que diz respeito às normas de bem-estar animal. Pensando em maternidade, então, as fêmeas suínas criadas em gaiolas, as gaiolas têm que ser projetadas para que a condição de bem-estar das porcas e dos leitões seja garantida. Na parte de gestação, a legislação brasileira permite que as fêmeas sejam confinadas até 30 dias após a inseminação ou cobertura. Normalmente, como a gente trabalha com ciclo produtivo em semanas, a gente mantém as fêmeas suínas alojadas até 28 dias de gestação e depois elas são soltas em baias coletivas. Esse sistema, que deve ser adotado por todos os produtores de suínos tradicionais, também pode ser adotado para os suínos em produção gourmet. Ou seja, o produtor de suínos gourmet tem que atender a legislação de bem-estar na mesma intensidade, no mesmo nível que é exigido para os produtores de suínos em sistemas tradicionais e confinados. Os aspectos de bem-estar animal na suinocultura abordados agora na gestação, você vai ter que trabalhá-los em todas as fases do ciclo produtivo, seja um suíno gourmet ou seja em um suíno tradicional confinado. Então, o sistema tradicional confinado de suínos é aquele em que os animais eles ficam presos, eles não têm acesso a piquetes, eles não movimentam muito dentro da baia. E aí, o número de suínos alojados, ele pode fazer uma diferença na escolha do sistema de suínos a ser implantado. O sistema confinado é mais indicado para a produção em maior escala. E para que você entenda melhor qual é o sistema a ser escolhido, nós vamos apresentar as outras opções que nós temos para a produção de suínos gourmet. O sistema de produção semi-confinado, ele é característico por uma das fases dos suínos existir o piquete para os animais realizarem exercícios físicos. Você pode adotar esse piquete na área no momento dos reprodutores, tanto o macho quanto a fêmea, levando em consideração, é claro, que os piquetes para os machos tem que ser sempre piquete individual, e nas fases de marram,
nas fases de reposição ou na fase de gestação, o piquete ele pode ser coletivo para as porcas. É importante que haja essa parte de piquete para que os animais realizem exercícios físicos. A realização de exercício físico, ela colabora para o desenvolvimento do animal, ela colabora para o bem-estar dos animais e também auxilia no próprio processo de maternidade, quando as porcas vão entrar em parto. Fêmeas suínas que realizam exercício físico, elas têm uma facilidade maior no momento do parto. Essa parte de piquete é interessante porque os animais eles têm uma área para movimentação e nós temos que trabalhar uma área em torno de 30 metros quadrados para cada suíno alojado. Considerando também um ponto interessante seria a declividade do piquete. Trabalhar com áreas com no máximo 15% de declividade. Outro ponto importante a ser relembrado com a utilização de piquetes para suínos é que tem que haver um sombreamento para os animais, ou sombreamento natural ou sombreamento artificial. E uma área de segurança, vamos chamar assim, onde os animais são recolhidos, uma baia, por exemplo, onde os animais podem ser recolhidos no momento de uma necessidade de manejo específico para vacinação, ou cura, ou aplicação de algum medicamento, alguma coisa assim. E esta área tem que ser de fácil acesso para os animais e para os colaboradores. Outro sistema de produção interessante também para a criação de suínos tipo gourmet seria o Sistema Intensivo de Criação ao Ar Livre, o SISCAL. O SISCAL, a característica principal desse sistema produtivo é que os reprodutores são mantidos em piquetes, sempre em piquetes, e as fases de crescimento e terminação são confinadas. A fase de creche ela pode ser utilizada criando os animais em piquete ou então em baias confinadas também. O interessante do sistema SISCAL é que os animais são soltos, o que garante maior bem-estar para os animais, mas tem um detalhe bastante importante, que seria o maior volume de área necessária para a criação dos suínos em SISCAL. Para se ter uma ideia, na maternidade nós precisamos alojar fêmeas suínas em um piquete. Podemos optar por utilizar uma fêmea suína por piquete e em cada um desses piquetes são necessários 400 metros quadrados por matriz alojada. E dentro dessa área para a maternidade existe a cabana para a porca e para os leitões, comedouro e bebedouro para ambos também. A fase de gestação em SISCAL também é realizada em piquete. Neste caso são necessários 800 metros quadrados no mínimo, para cada matriz alojada. Você pode alojar as matrizes em grupo, em fase de gestação, mas sempre considerando essa área mínima de 800 metros quadrados por matriz alojada. Então veja que o SISCAL ele é uma opção interessante para você trabalhar melhor o bem-estar animal. Você propicia que os animais realizem maior número de exercícios físicos, eles ficam normalmente mais à vontade e a pressão de infecção é menor. Ou seja, há uma chance menor de ocorrerem doenças no sistema SISCAL. A única, talvez, preocupação maior do produtor nesse tipo de criação seria o controle melhor de verminoses. Mas fora isso, em função da menor pressão de infecção, os animais são criados mais próximos do seu habitat natural. A escolha por SISCAL ela deve ser pautada em disponibilidade de área e, é claro, o número de matrizes. Porque grandes criações, às vezes, o tamanho da área inviabiliza o manejo dos animais. Até 20, 30 matrizes você consegue trabalhar bem em SISCAL, porque a quantidade de área é menor, o que facilita o manejo. Agora, grandes criações sem matrizes, fica mais difícil, ou mais do que isso, fica mais difícil trabalhar em SISCAL, porque a quantidade de área exigida é por animal. Imagine 800 metros quadrados para cada fêmea suína na gestação, 400 metros quadrados para cada fêmea suína na maternidade. Se você trabalhar com 100 porcas, a quantidade de área exigida é muito grande, o que vai dificultar um pouco o manejo, principalmente nos dias de chuva. Para pequenos produtores que estão iniciando a criação de suínos, esse sistema é bastante interessante porque ele exige menos em investimentos no início da criação. Apesar de que
você vai precisar de mais áreas e essas áreas têm que ter uma topografia que atenda às recomendações técnicas que nós comentamos anteriormente. É muito interessante que o pequeno produtor inicie uma criação como ciscal, na forma de ciscal, e depois evolua para o sistema semi-confinado e depois para o sistema confinado, em função da maior demanda de suínos no mercado, ou ele pode até permanecer no sistema ciscal. Isso vai depender muito da necessidade de produção e de acordo com essa demanda do mercado. Os sistemas de produção que permitem que os suínos realizem movimentação, ou seja, aqueles que são produzidos com piquete em alguma das categorias de suínos, é muito interessante porque neste momento os animais estarão em menor pressão de infecção, exigindo menor uso de medicamentos, e também esses animais, em função dessa realização de exercício, eles ficam mais tranquilos. Há, consequentemente, uma menor produção de cortisol que contribui substancialmente para uma melhor característica da carcaça. Para a produção de suínos gourmet, serão necessárias todas as instalações que você utilizaria se fosse produzir um suíno de forma tradicional. Você vai precisar de um quarentenário para receber os futuros reprodutores, ou então no momento de uma reposição eventual dos animais ao longo do ano. Você vai precisar de um local para alojamento dos machos, alojamento individual. Você vai precisar de um local para alojamento das fêmeas em gestação. Também haverá necessidade da construção de um galpão para baias de maternidade, inserção de gaiolas de maternidade. Você vai precisar de salas para creche, para alojamento de suínos em crescimento, terminação e todos os acessórios necessários ao manejo desses animais, incluindo desde embarcadouro, também como sala de ração, ou então laboratório ou fábrica necessária à produção de ração para esses animais e todos os anexos que você precisa num sistema tradicional de criação. A diferença maior na produção de suínos gourmet é que você vai precisar de genéticas específicas para esse tipo de qualidade de carcaça. Você vai precisar trabalhar uma nutrição adequada, atendendo à exigência nutricional desses animais. E associado a tudo isso, talvez um dos pontos mais importantes para se produzir uma carne de melhor qualidade seria o bem-estar dos animais em todas as fases do ciclo de produção. Os equipamentos que você utilizaria para a criação tradicional de suínos são os mesmos que você vai utilizar para a produção de suínos tipo gourmet. Aqui são necessários bebedouros, comedouros, balança para você controlar consumo de ração e peso dos animais. Você vai precisar de fábricas de ração. Dentro da fábrica de ração nós teremos a necessidade de moedores dos ingredientes necessários à formulação para a ração desses indivíduos. Nós vamos precisar de balanças dentro da fábrica de ração também, misturadores. Assim, a decisão por produzir suínos tipo gourmet, ela tem que ser baseada muito próxima daquela decisão por produção de suínos tradicionais, da forma convencional. Porque todos os equipamentos, todos os utensílios que você utilizaria para produzir suínos na forma tradicional, você vai precisar também aqui na produção de suínos gourmet. O que vai mudar principalmente é a parte de genética, manejo e bem-estar dos animais. Quer saber mais sobre esse assunto? Então você não pode perder o nosso curso de suinocultura, produção de suínos gourmet. Saiba mais clicando no link abaixo.